Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Olha, meus amigos, estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje sai fora do habitat natural na Rede Pampa, no Morro Alto Teresópolis. Andamos aí por Passo Fundo com o nosso Passo Fundo Shopping, Feira do Livro. Andamos, inclusive, no disco voador do Simonetti. Como é o nome do restaurante da secretário Bruno Vanuzzi, de parcerias estratégicas? Já estou anunciando o nosso secretário. Porto Alegre 360. Porto Alegre 360. 360 graus é a vista. Espetacular. E agora, desde que o nosso querido amigo Jefferson Firstenau anunciou a sua expansão, que ele já está no Uruguai, né? Está em Montevidéu, com uma loja esplendorosa, acho que já está até com duas, né? E depois que anunciou a sua vinda aqui para a Avenida Ceará, em Porto Alegre, eu disse para ele, vamos fazer um Pampa Debates lá, Jefferson. Homenagem a esse grande empreendedor do Rio Grande do Sul, que começou comendo o mingau pelas beiradas e hoje é uma empresa internacional. E é isso que nós temos que mostrar, como mostramos o Passo Fundo Shopping e agora estamos mostrando aqui a Sun Motors na Avenida Ceará. Parabéns, Jefferson. Que loja bonita, hein? Muito obrigado. É um privilégio te ter aqui na nossa casa, inaugurando a nossa casa, bem dizer. Nós estamos aqui há recém 2 meses que montamos essa unidade e muito felizes com esse novo momento da própria marca Kia, da Sun Motors e agora, bem dizer, fechando Porto Alegre, na Zona Leste, na Avenida Ipiranga, mudando o endereço também na Avenida Ipiranga e aqui na Ceará. Na verdade, nós construímos 3 casas novas em 6 meses, nos últimos 6 meses. E te receber aqui é um privilégio muito grande, poder estar junto com os carros da Kia aqui, tu que já é proprietário de um Kia através da sua senhora. Tá? É verdade. É uma alegria muito grande. E feliz da vida. E não é o primeiro. Não é o primeiro. Até bug eu já comprei. E eu, aliás, estive no aniversário agora, a tua irmã estava lá, e ela dizia que tu não larga aquele bug. Agora no verão é meu, eu não dou para ninguém. Não, tu comprou o outro. Esse aí é outro bug. Esse é outro bug. Aí nós vamos começar a falar dos o primeiro, aquele. Tu comprou um outro bug que eu tive. Então, o que eu vou dizer, eu já comprei bug teu, já vendi bug para ti. Todo verão eu tenho que ter um brinquedo. Ou é um bug, ou é uma moto, ou é um bug e uma moto, sempre tem que ter alguma coisa. O bug está lá, esse ano eu não troquei de bug, eu fiquei com o mesmo e repaginei todo o bug. São 9 meses de montagem de um carro. Ele não está pronto ainda. O bug diz que é 2 felicidades quando tu compra e quando tu vende. É que nem sítio. É a mesma emoção. E eu já tive tudo isso aí. Sítio também. Oh, maravilha. Eu quero, Bruno, te anunciar aqui, tu é o homem das parcerias estratégicas e realmente essa ampliação, né, da nossa Kia Sun Motors, vindo ocupar espaço aqui, ele estava na Zona Leste, agora está ocupando espaço na Zona Norte, né? Isso aí realmente mostra que ele está apostando em Porto Alegre. E tu, como secretário de parcerias estratégicas, deve estar feliz da vida com isso, né? Quiçá outros empresários fizessem o mesmo, gerando mais emprego e mais renda. Com certeza. E nós estamos aqui na Avenida Ceará, isso aqui é 4º Distrito, e o 4º Distrito é um dos projetos aí de desenvolvimento da Prefeitura. A Prefeitura aposta muito aqui nessa região, uma região industrial que, bem ou mal, acabou se desvalorizando, acabou se tornando uma área de vulnerabilidade. E agora nós temos aí um acordo com o Banco Mundial, dando aqui em primeira mão, um acordo, um financiamento de, olha, não quero aqui criar uma falsa expectativa, mas talvez cheguemos a quase uma centena de milhões de reais, talvez quase 100 milhões de reais, para fazer uma revitalização dessa região da cidade que é tão próxima do centro, tão próxima de bairros com moinhos de vento, né, a Floresta é vizinha do 4º Distrito, e o 4º Distrito hoje é um local assim, que durante a noite é praticamente intransitável. Então, Jefferson...
Então, Jefferson, parabéns é o nosso aqui. cartão de visita, né? Tu entra Perfeito. em Porto Alegre pelo 4º distrito, por qualquer um dos lados, tá? Se tu vai chegar da parte de baixo lá de Pelotas, Bagé, tu tá chegando ali pela ponte, no 4º distrito. Se tu tá chegando da Serra, do litoral, tu também tá chegando aqui no 4º distrito. É a primeira apresentação de Porto Alegre. O cartão de visitas está aqui no 4º distrito. E realmente ele está abandonado. O investimento em segurança aqui teve que ser caprichado pelo medo que a gente tem, inclusive de trabalhar à noite. E ao teu lado está o Luizito Pereira Lima. O doutor Luiz Pereira Lima, um dos grandes médicos desse estado, tem tradição familiar, é um estancieiro com sua estância lá em Caçapava do Sul, mas acima de tudo um querido, um grato amigo. Ele que foi Luizinho, todo mundo se habitou, chamou ele de Luizinho, Luizinho, Luizinho. Se tivesse sido candidato a deputado, teria sido eleito, especialmente usando o codinome de Luizito. Uma analogia com o Bolsomito, né? Ele diz que não é de direita, ele é direito. Então está aí o doutor Luiz Pereira Lima. É verdade, é verdade. Não, e com orgulho, né? Com orgulho. Veja o que está acontecendo a respeito de direita, nas nossas universidades. Hoje mesmo eu li um artigo no jornal a esse respeito, dizendo que a universidade é o lugar da diversidade. Então imagina, Paulo Sérgio. Tu é um catedrático, né? É por isso que eu estou falando. Imagina tu pode falar de cátedra. De um professor que vai dar uma aula de cirurgia pancreática. Ele entra na aula e começa a falar de política. Ele tomou 15 minutos dos alunos tentando convencê-los da sua aptidão, do seu gosto pela política e, obviamente, humano do seu partido. Ou o que ele pensa da política. Mas será que não vai ter um aluno dizer assim, olha, nos 40 minutos que está destinado essa aula, o senhor está me roubando 15 minutos. Então está uma polêmica muito grande hoje no meio acadêmico, que, sabe, se fala em política e não em conteúdo. E sobre política é fácil todos falarem, sobre conteúdo é muito difícil. Então o nível dos professores fica baixinho, exatamente por isso. Mas parabéns pela tua loja, está muito bonita, e eu já conhecia a da Ipiranga. Agora, eu fico observando o que está acontecendo nesse final do governo Temer. Uma coisa me chamou a atenção. O governo Temer, que poderia estar paralisado, não fazendo nada, está fazendo. Agora mesmo deu uma alavancada no setor, a indústria de automóveis do Rio Grande do Sul, com essa projeção, né, de incentivos para quem vai produzir os carros sustentáveis, especialmente o elétrico. Largou na frente, não deixou para o Bolsonaro fazer. Já fez. É que isto, Paulo Sérgio, já estava previsto, na verdade, esse é um projeto de setembro de 2017. Só que até agora ninguém tinha feito. Ele deveria ter entrado em vigor no dia 1º de janeiro de 2018. Assim que terminou o Inovar Alto, no dia 31 de dezembro, deveria ter entrado o Rota 2030, que foi votado, apreciado, analisado, redigido no ano passado. Tá? E aí tem alguns entraves, porque nesse projeto do Rota 2030 existe o governo está abdicando de uma parte de receita em prol do investimento dos carros elétricos e híbridos. Correto? Ok. É um investimento, na realidade, do meio ambiente. Mas para te ter esta diminuição de receita, tu tem que ter uma contrapartida. No ano passado, teoricamente, a outra receita seria a reforma da Previdência. Então estava atrelado o Rota 2030 à reforma da Previdência, era isso que estava acontecendo. Não saiu, e esse foi um ano muito complicado para nós, principalmente dos importados, porque eu represento duas marcas de importado, principalmente a marca Kia. Nós trabalhamos sem saber ao certo qual era a legislação, porque nós voltamos há 6 anos atrás. Porque o Inovar Alto, ele era vigente de 2012 a 2017. E aí tem mais algumas coisas, Paulo Sérgio, que vale comentar sobre o Rota 2030. Semana passada, na quarta-feira, a abertura a Van Premier do Salão do Automóvel, tá, onde foi
teve a presença do Temer e o Temer assinou o Rota 2030, que é o novo projeto que dá toda a regulamentação para o setor automotivo, tanto de produção nacional quanto dos importados. No dia seguinte de manhã, na Câmara dos Deputados, há um adendo à lei onde exclui os carros importados, tá, destes benefícios para carros elétricos e carros híbridos. E nós, do Salão do Automóvel com aqui, apresentando o Soul elétrico, que já é uma realidade na Europa, na Coreia e alguns outros países. O Niro, que é um carro que nós estamos trazendo para o Uruguai agora, que é um carro híbrido. Tá? Esses carros, por exemplo, não vão ser beneficiados ou não vão ter a mesma regra de impostos que os carros nacionais. Nós, nesse momento, não vamos poder trazer o avanço tecnológico da Kia destes modelos, porque nós ficamos de fora desta regra nova. Pois é, mas a lógica toda do Inovar Auto era um processo de nacionalização, né? Tinha um incentivo, um percentual de nacionalização para ter acesso ao benefício. Acho que talvez tenha sido isso que tenha caído um pouco da mudança quando foi fazer o 2030 e agora estão tentando recolocar. Será que não era isso? Deixa eu te falar uma coisa assim, Vanuzzi. Sempre me perguntam, tu quer que a Kia coloque fábrica no Brasil? E eu sempre digo não. Tá? Por quê? É interessante porque, assim, ó, tu vai trazer uma marca nova, ela não vai ter a quantidade de produção suficiente para te trocar a planta daqui 3, 4 anos e fazer um produto novo. Quando eu tenho um volume que é feito fora, no caso na Coreia, ou até no México, que atende o mercado dos Estados Unidos, tu tem volume suficiente para trocar a tua planta e tu sempre estar trazendo carros novos. Quando tu monta uma fábrica aqui no Brasil, o investimento desta fábrica e das concessionárias, ele é muito grande, o nível de exigência é muito grande. Aí tu tem que fazer instalações para vender 300 carros mês, só que todo carro que é lançado aqui no Brasil, ele é uma parábola. Ele começa, lançou o carro, ele atinge o pico de vendas e depois ele começa a cair. Quando ele começa a cair, a montadora começa a fazer preço. Me dá 5 montadoras dessas que não tiveram volume grande, tira as 4, 5 grandes montadoras aqui do país que conseguiram trazer carros novos. Me dá os carros novos que a própria Toyota, que é uma grande marca e eu respeito demais, conseguiu trazer aqui para o Brasil nos últimos tempos. Me dá a inovação que a Mercedes conseguiu trazer quando fez o Classe A aqui no Brasil e depois o que aconteceu com as concessionárias Mercedes, que viraram todas importadas. E nós estamos falando da marca mais premium que tem aqui no Brasil hoje, das marcas disponíveis. Me dá a relação destas marcas com a produção. Então o Brasil tem que ter muito cuidado. Hoje nós estamos vivendo um segundo momento, ou terceiro até, do setor automotivo no Brasil. O Brasil sempre foi focado em carro popular, em carro básico. Era essa a massa de consumo e o que tu conseguia colocar de automóveis e ter velocidade de lançamentos. Agora não, nós já passamos para o estágio do sedã e agora nós estamos na era dos SUVs, tanto que o mercado que mais cresce, o mercado de automóveis cresceu 20% esse ano de 2018 e o mercado de SUVs cresceu 34% e o mercado de sedã caiu. Bom, a verdade é o seguinte, quando o Collor abriu os portos por livre comércio, que foi um grande lance, né? Nós viveríamos um novo momento, ao mesmo tempo ele tira a poupança do povo brasileiro. Quer dizer, a gente nunca consegue ser plenamente feliz. E aí o máximo que veio naquela ocasião foi o Lada, né? Aquilo só teve retorno lá na frente, em outro governo, depois que ele foi empichado. 2 anos depois, eu comecei nesta época, os primeiros Suzukis que vieram aqui para Porto Alegre, fui eu que trouxe, inclusive. Não era para eu ser Kia, era para eu ser Suzuki. Aí a Suzuki apresentou um projeto naquela época, nós estamos falando do ano de 1992 para 93. E aí a Suzuki apresenta um projeto, nós vamos ter 4 concessionárias em Porto Alegre. Eu digo, para aí, só a Volkswagen tem 4 concessionárias e a Fora aqui em Porto Alegre. Vocês estão com uma marca que vai chegar no Brasil e querem botar 4 concessionárias, deixa eu sair fora. E aí eu saí fora da marca Suzuki nesse período. Mas agora tem oportunidades de mercado aí, né? Dá para fazer carro de combate agora elétrico, tá? Agora nós podemos trabalhar com tanques de guerra, nós podemos trabalhar com caminhões militares também com energia alternativa. É uma oportunidade de mercado. Deixa eu só fazer Deixa eu só fazer mais um complemento sobre o mercado de importados, tá? Em todos os países que têm o livre comércio e os veículos importados,
entram de forma mais justa, com praticamente a mesma relação de impostos dos carros produzidos no país, nenhum destes países teve uma indústria de automóveis fraca. Pelo contrário, existe um investimento maior dentro da indústria nacional que faz com que o carro aumente a sua qualidade e o veículo importado serve como um balizador de preço para o carro nacional não ficar tão caro como ele já esteve aqui no Brasil. Tens uma concessionária no Uruguai. Este carro, o Sorrento no Uruguai, é o mesmo Sorrento daqui, obviamente. Imagino eu. Nem sempre. Não é importado da Coreia? Mas na Coreia existem 20 modelos de Sorrento. Bom, então, vamos por um modelo. O preço é o mesmo? Nós acabamos tendo sempre uma variação que é a cotação do dólar aqui, tá? Tu pega um balizador, a Sportage, ela tem que girar, conforme as versões da Sportage, de 36 a 45 mil dólares. No Uruguai ela custa 42 mil dólares. Hoje no Brasil, dada a elevação do dólar, o que aconteceu com a nossa moeda, a Sportage está mais barato do que este patamar. Mas eu acho que a pergunta do doutor é sobre impostos, não é? Os impostos no Uruguai são mais caros, inclusive, que os impostos aqui no Brasil. Só que a diferença é que eles são equivalentes. A própria Kia produz o Bongo no Uruguai e ela não tem uma diferença tão grande de impostos para que o Bongo fique mais barato que os outros produtos no Uruguai. Claro, porque aqui eu acho que são 70% de impostos de importação. Aí a gente coloca mais os 11 do IPI, coloca mais uns 18 de CMS e temos aí 100% de imposto num carro importado. Por isso que muitas fábricas acabam colocando aqui a sua planta. É por aí. Eu vou te dar a conta diferente, tá? Hoje, do preço final de um automóvel nosso, 56% é imposto. Mas não dobra o preço. 56% do Tu acha que um carro de 70 mil dólares vai ser vendido aqui por 140 mil dólares. Por 140 mil dólares? É 100%? Que loucura. É 100%. Então tem que fugir dos importados. Não, mas isso ocorre com o próprio carro nacional. O importado. O carro nacional tem a mesma carga. Não, o carro, 100%. tá, o carro nacional, o carro importado é o que regula o preço do carro nacional. Mas não 100%. Me compara o preço do Cerato hoje com qualquer um dos modelos de sedã produzidos aqui no país. E me diz qual carro é mais barato. Mas 100% no carro nacional em cima do preço de custo? É que o componente do carro nacional também é importado. Então, a gente pega um carro nacional, de nacional mesmo ali deve ter o pneu, e às vezes nem o próprio pneu. O resto ali, o que está ali dentro, vai olhando um pedaço feito na China, o outro feito na Indonésia, o outro feito no México, e tudo isso tem os tais 70%, salvo acordos bilaterais temporários aí que tem com a Argentina, que tem com o México. Por isso que vem tanto carro do México e da Argentina. Aí são os acordos. Mas, em geral, é isso mesmo. É quase 100% de imposto num carro, seja nacional ou importado, direto ou indiretamente. A diferença de impostos num carro nacional, a tributação ela atinge 45%, 46% do preço final do carro. E nos carros importados ela vai a 56%. Então a nossa diferença de impostos para os carros importados gira em torno de 10% em relação ao carro nacional. Tá? A mais. Tá? A grande diferença é o volume que tu tem de produção de uma fábrica, como a fábrica da Kia na Coreia, que produz mais de 3 milhões de automóveis. Hoje, para te ter ideia, o Brasil deve chegar a 2 milhões e 200 mil automóveis vendidos. Então, e as tuas exportações são feitas como? Na verdade, eu não exporto. Eu sou o representante aqui. Eu já recebo os carros prontos aqui. Quem é que importa? Hoje, quem importa é a Kia Motors do Brasil, tá? Pelo grupo Gandini. E hoje os carros vêm tanto da Coreia do Sul, de Seul, tanto do México. Nós temos produção de carros no México. O Cerato hoje ele vem com esse preço extremamente competitivo porque ele vem do México. Que é o acordo bilateral que falou, Bruno. E ele é um carro produzido para ser vendido nos Estados Unidos. E o Bongo, que é montado CKD no Uruguai. CKD ele vem desmontado por peças da Coreia para o Uruguai e é montado ali. Então nós recebemos carros de 3 países diferentes hoje. Sabor irresistível. A qualidade, não precisa mais nem discutir, né? Hoje eu ainda estive na Parrilla del Sur, ao meio-dia, e comi um chouriço da Castro, da nossa Castro, lá de Pelotas, da tua terra, Luiz Pereira Lima. Espetacular, uma loucura. Sem falar no mignon, né, que é o parrigeiro que eu não comi.
mas é uma loucura. Então eu convido a todos que passem no Zafari e compre, ou vá lá na Parrilla del Sur e compre os embutidos da Castro, qualidade desde 1960. O Cremers informa, o Novembro Azul é um movimento mundial que busca conscientizar a respeito da saúde masculina e do câncer de próstata. É o segundo mais comum entre os homens, segundo o que diz o Instituto Nacional de Câncer. A campanha tem o objetivo de romper preconceitos e principalmente de alertar os homens para a importância do diagnóstico precoce. Cremers, estado de alerta pela saúde. Doutor Luiz Pereira Lima. Aliás, o presidente do Cremers é teu colega cirurgião, né? O Trindade, né? O Eduardo Trindade. Grande figura. Trindade fez residência. Vamos trocar de... Fez residência comigo. Foi meu aluno, fez residência teu aluno, comigo. né? Ele me Eduardo falou. Trindade. Gosto muito dele. Aliás, nos encontramos agora no aniversário de um aninho do filhinho do Cláudio Lamáquia. Ele estava lá. Eles têm um grau de parentesco ali, os dois. Eu não sei qual é, mas acho que parece que tem. Tá, ele estava lá, conversamos longamente, já participou do Pampa Debates, mas é um cirurgião conceituado. Né? Tá muito bem. Com um mestre desses, né? Tá muito bem, tá muito bem. Boa pessoa também. Bom, o Luiz, como é que tu está vendo? Eu quero ver o teu conterrâneo aqui, o Eduardo Leite, que está atrasado em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro se adiantando, dando lances importantes, fazendo balões de ensaio, ele lança o nome, vê a repercussão, ou efetiva, ou exclui. Aconteceu com o Naban Garcia na questão da agricultura e acabou sobrando para a Tereza Cristina. Outros se escalaram e ele foi para uma alternativa que agradou do ponto de vista feminino, precisava uma mulher num dos ministérios, agradou a torcida, uma técnica e também política. Né? Em compensação, o Eduardo Leite não saiu um secretário, não sai nada, não se vê uma movimentação. O único que se falou foi no Lucas Redecker, para a Casa Civil, que não está certo, e convidou lá um secretário que tem um ano de secretaria lá no Espírito Santo, que não aceitou vir para cá. Como é que te parece esses passos? Primeiro não dá para comparar, são duas pessoas completamente diferentes. Né? Queira ou não queira, o Bolsonaro tem 20 e tantos anos de Câmara Federal, então ele não é um neófito na política. Então a experiência é tudo? A experiência é importante? Acho que o indivíduo tem que ter experiência. Tem que ter alguma experiência, tem que ter, em qualquer atividade tem que ter alguma experiência. Né? Então o Bolsonaro circulou pelo Congresso, não pertenceu a nenhum partido do alto clero, né, usando essa expressão da Câmara, mas ele circulou por todos. Peraí. Pô, o homem foi arenista, rapaz. Do PDE, ele foi do PDS, foi do PP, hoje progressista. Naquela época nem tinha tanto. Naquela época era mais tranquila a relação dos partidos. Que o PP jamais indicaria ele, vamos dizer bem da verdade. Mas claro que não. Claro que não. E aí não seria eleito. Então, bom, e aí não seria eleito. Eu acho que ele seria eleito de qualquer forma. Me desculpe, Luiz Fernando. Bom. Aí foi ele o eleito, não foi o partido. Claro que foi o Bolsonaro eleito, até porque ele estava livre para ser eleito. Independente de partido, ele seria eleito. Porque... Ele só não seria eleito pelo PT, porque ele jamais ingressaria no PT ou correlatos. Não, mas é evidente que dá alergia nele de falar em PT, né? Mas ele foi a maior parte da vida dele do PP. Mas ele não tinha compromissos partidários, Paulo Sérgio. Bolsonaro foi eleito só, porque ele não tinha compromissos partidários, ou seja, não tinha um compromisso com as pessoas, era um compromisso com o Brasil. O Eduardo Leite, queira ou não queira, ele tem compromissos partidários. E a experiência política dele é uma experiência restrita a uma cidade importante, da região sul, etc. Tanto que votou em peso a região sul nele, com uma novidade. Com uma esperança, com uma expectativa. É isso que aconteceu com ele. Só que agora ele ficou com a realidade na mão. Olha, o Estado não tem dinheiro. Essas promessas eu quero ver fazeres, cumpri-las. É muito difícil. E o Sartori cometeu sincericídio. O que o Sartori cometeu foi isso, foi ser honesto. Cometeu sincericídio, olha, me conta, e não insistiu. Como vais pagar? Como vais pagar? A vontade política não paga a conta. Eu quero saber como vais pagar. Bom, eu tenho muita confiança no novo governador. Mas talvez... é outra coisa.
acredito que ele saiba como vai fazer. Uma coisa que foi pouco divulgado durante a campanha foi o fato de que o Eduardo Leite passou os últimos 2 anos se aperfeiçoando na FGV São Paulo com um estágio em Colômbia, nos Estados Unidos. E ele fez um mestrado na FGV São Paulo em gestão pública, cujo coordenador é o Gessner Oliveira, que foi o economista do ano em 2016, e foi o cara que acabou com a crise hídrica de São Paulo. Como? Ele era presidente da Sabesp e ele criou novos contratos, ele atraiu investimentos privados e ele transformou a Sabesp não numa empresa pública, como nós estamos acostumados, mas ele transformou num híbrido com a agilidade, o investimento da iniciativa privada e com o caráter público no sentido da decisão ser tomada no interesse público. Então eu tenho certeza que o Eduardo Leite, quando falou, não foi da boca para fora que ele vai arrumar a casa. Ele está muito bem, ele está muito bem preparado. Nós temos uma máquina estatal, uma máquina, e eu tenho um convívio muito sólido com a máquina. Conheço bem a máquina. Que é impossível, sem botar funcionário público para outro lugar, já que não pode botar para a rua, não tem solução. O Estado e o país. Funcionário público não vai, funcionário público se atopetam nas secretarias. Eu conheço inspetorias de diversos locais do Estado, onde precisa ter um funcionário e tem 12. 12. Eu conheço. Até tem funcionários da Caixa Estadual. Caixa Estadual, lembra? Eu acho que tu nem era nascido. São os extranumerários. E o que se faz? Quando se extinguiu a Caixa Econômica Federal, para Estadual. Estadual, perfeito. Para não botar o pessoal na rua, botaram num quadro auxiliar do governo do Estado. Sou funcionário do Estado, sou procurador do Estado, então conheço um pouquinho essa lógica. E aí estão lá os extranumerários. Eles têm dentro da PGE, eles têm na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles têm na Secretaria da Agricultura, onde quer que vá, tem aquele camarada que é o extranumerário que está ali. É uma solução, às vezes, para extinguir um órgão que não quer morrer. Às vezes nós temos um órgão público que precisa ser extinto e a pressão corporativa é tão forte, mas tão forte, que se nós botarmos as pessoas num processo de rescisão, de demissão voluntária, acaba não saindo. Então se incorpora essas pessoas no quadro geral de servidores. E não dá, por exemplo, um indivíduo está em Porto Alegre, está no extranumerário. Não dá para colocar um lugar, por exemplo, para que ele fique mais cômodo, ele fique em Nonoai, por exemplo. Pode, muda a lei. O senhor vai para Nonoai. Aí que tu não eu pode... Eu quero ver o senhor aguentar Nonoai. Tu não pode demiti-lo, mas criar uma lei que tu possa movimentá-lo, isso é possível. Porque o sonho, sabe qual é o sonho desse pessoal? Ele ingressa e o sonho dele é saber quando é que eu vou me aposentar. Ele está trabalhando um ano, e ele está pensando quando e como vai se aposentar. Mas que prazer tem o indivíduo de trabalhar se ele está pensando na sua futura aposentadoria com 25 anos? Porque ele tem certeza. Inclusive colegas teus. Claro, mas evidente. Mas eu falo, meus colegas vão me massacrar. Por que tem isso? Não foi, tem fila. A culpa é uma culpa mútua, Paulo Sérgio, do paciente também. 90% das pessoas que têm 90% que vão a um serviço de saúde não necessitam irem ao serviço de saúde física. O índice não é assim, 10%, é o contrário. E esse diagnóstico é feito muito facilmente. Se a pessoa tem uma doença orgânica ou uma doença emocional. A doença orgânica é aquela que o indivíduo tem uma doença palpável, ou seja, uma doença que tem um componente anatopatológico para justificar a sua ida ao médico. A outra é uma doença emocional. E começa contando a história da vizinha. Todos são assim. Estou aqui porque quando eu tive uma dor de cabeça, aliás, a minha vizinha estava entrando em casa. Mas não tem nada que ver com a vizinha, estava entrando em casa. E aí fica aquele mar de gente nos pós-saúde. Mar. A um consultório de aparelho digestivo, aparece lá comendo cachorro quente com ervilha e batata frita. Não está doente. Só que isso, do ponto de vista político, não se deve dizer. Eu estou dizendo porque eu não tenho mais esse compromisso. Vamos ouvir o empresário, então, o Jefferson. O que tu achas, Jefferson? Tem solução esse país? Tem solução esse estado? Esta cidade? Olha, tem solução. Tem que ter, né? Sim, mas qual é?
vamos virar Apontar o erro, os problemas nós conhecemos. Os erros cometidos no passado da mesma forma. Mas e os acertos para o futuro? Como é que O que resolve? acontece? A eleição aqui esse ano... Como é que o Eduardo Leite vai pagar a folha de pagamento agora? Não pode aumentar o ICM. Não tem como aumentar impostos. Agora, tem que ter um... Então não vai pagar a Tem folha. que ter um milagre, tá? Alguma fórmula que eu não conheço. Eu não sou formado em administração pública, não tenho conhecimento. Mas tem que ter um pulo do gato. Por que Paraná e Santa Catarina crescem tanto, tão rápido e tem tantos investimentos e o Rio Grande do Sul não tem? Vamos começar por aí. Então, algum pulo do gato tem. Nós tivemos 2 governos no passado que conseguiram fazer alguns investimentos aqui no estado. Eu lembro do governo da Ieda Cruz que conseguiu zerar contas. Conseguiu pelo menos entregar um governo administrável. Mas fruto de venda de ativos, né? Recebeu o retorno de um processo de longo tempo da CE, fez o IPO do Banrisul, tá? Um aumento de capital, botou que era para a reserva previdenciária do Estado, jogou tudo no caixa único e momentaneamente mascarou a situação do Estado. Diga-se a bem da verdade. Mas este foi um milagre que aconteceu. E tem outros milagres. Tem. Vão vender tudo que o Estado tem. Agora não pode o governador que vai assumir dizer eu não vou fechar a EGR quando a EGR, já que na tua área, a EGR é um ativo. Tá, e pode ser vendido. Como é que tu faz com um Pode estado ser que vendido hoje... EGR. Por que não pode ser vendido EGR? Porque é uma concessão? Porque ela não tem a concessão. Quem? A EGR. Não, ela não tem a concessão. Ela tem o poder de ter concessão. Não tem. Paulo, vamos lá. O que é a EGR? É uma empresa Então me pública. esclarece. Vamos lá. Eu acabei de almoçar hoje com o pessoal da EGR e é factível, inclusive, privatizar a EGR. Bom, vamos por partes aqui, gente. Assim, olha, privatizar a EGR é uma coisa factível, contanto que se façam alterações legislativas. Bom. Quais são? Vamos explicar aqui. Sim. A EGR hoje não tem contrato de concessão de nenhuma rodovia. Ponto 1. Ela é uma delegatária através de um decreto que pode ser revogado a qualquer tempo. Ou seja, não há um contrato dizendo quais são as obrigações da EGR em relação ao usuário ou em relação ao Estado. Então, esse é um ponto que a EGR precisa evoluir para que ela seja um ativo comercializável. Porque quem vai comprar uma empresa pública, olha o que tem ali em termos de ativo tangível. Ela vai olhar, por exemplo, tem um prédio, o prédio vale tanto, tem carros, os carros valem tanto. Agora, a EGR são salas locadas? Não tem. As rodovias são do Estado. A EGR vale mais do que vale a CE. Desculpa, ainda não vale. Ela não tem os contratos. Quando se tem uma concessionária de rodovia... Tu modifica a lei, tu estabelece o contrato e se privatiza. É que para fazer os contratos, pode tornar Paulo... saudável a empresa nesse aspecto. Agora é pior pegar uma CE endividada que aí tu não vai privatizar mesmo. Perfeito. Mas então vamos lá. Para que a EGR tenha um valor de mercado, ela tem que ter uma expectativa de receita. O que vale na EGR é o que valia, por exemplo, a Concepa há 10 anos atrás. Mais 10 anos de contrato. Os recebíveis são os pedágios daquelas rodovias. Hoje a EGR não tem um contrato que diga que ela vai cuidar das rodovias por mais 5, 10, 15 ou 20 anos. Pode ser revogado a qualquer momento. Segundo, não só não tem um contrato dizendo quais são os recebíveis, como não tem um contrato dizendo quais são as suas obrigações. Hoje o contrato da EGR não diz se tem que fazer uma duplicação, se tem que fazer um viaduto, se tem que fazer uma ponte. Desculpe, secretário, isso muda. Já que vamos recorrer ao parlamento para tantas coisas, inclusive para o aumento de impostos, tu pode mudar. Isso precisa de estudos. Estabelecer os contratos. Claro. Por O que precisa aí? A gente precisa, primeiramente, criar os estudos do plano de exploração rodoviária. Essa é uma sigla no meio de concessões rodoviárias. Desculpa, eu conheço muito o assunto, gente, porque como procurador do Estado, eu era agente setorial na Secretaria de Planejamento, trabalhando na unidade de concessões e PPPs do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, anos de 2015 e 2016, aqui no governo Sartori. E nós trabalhamos a Lei Estadual de Concessões Rodoviárias, o Decreto Estadual de Concessões Rodoviárias para concessões privadas e, em determinado momento, o governo cogitou de ativar a EGR, utilizando a EGR como um recurso financeiro, ou seja, abrir capital, fazer IPO ou fazer venda integral. E aí esbarramos nisso. A EGR não é um ativo porque ela não tem contratos.
o contrato dela não tem, a relação dela não tem um modelo de equilíbrio econômico-financeiro, o quanto que ela deve investir, quando ela deve investir. Ou seja, dá para fazer? Dá, mas precisa de no mínimo 1 ano de estudos para que se tenha toda essa modelagem. Ou seja, rodovia da EGR, por exemplo, de Taquara ali, a que vai de Campo Bom, de Novo Hamburgo até Taquara, uma rodovia com pedágio da EGR, é uma das melhores rodovias do estado, aquela. A que passa por Campo Bom, das melhores rodovias do estado em termos de VDM, volume diário médio de veículos. É uma máquina de dinheiro. Agora, vai ter viaduto daqui a 5 anos? Ninguém sabe. Quais são os gatilhos de demanda que tem que fazer uma terceira pista? Ninguém sabe. Quando que tem que fazer uma recuperação? Ninguém sabe. Tudo isso precisa de uma contratação de uma consultoria, e não é uma consultoria qualquer, isso é uma consultoria que tem que fazer medição em loco dos passageiros, origem e destino, para saber se o posto do pedágio está no lugar correto, se não tem muitas rotas de fuga. Quantos por cento dos usuários daquela rodovia efetivamente são pagadores de pedágio? Não se sabe. Ou seja, é um longo caminho para que a EGR se transforme realmente num ativo. Eu particularmente não acredito no Estado como um empreendedor. Não vejo isso. Eu sou meio contra privatizar algumas instituições, principalmente quando tu tira o monopólio do Estado e põe o monopólio na mão de uma empresa ou de um grupo só. Então eu sou um pouco contra com a onda de privatizações. Agora, o que eu não vejo aqui no Estado e faz tempo é o que nós vamos fazer para incentivar a indústria, o comércio, o empreendedorismo, qualquer tipo de negócio que vá arrecadar impostos, gerar empregos e vender mais. Hoje nós estamos numa curva descendente da venda de automóveis em relação aos outros estados, onde nós começamos a perder terreno. Nós tivemos 1 mês deste ano, 2 meses deste ano, que nós vendemos menos carros que Santa Catarina. Nós sempre fomos o 3º ou 4º estado do país em venda total, e hoje nós já somos o 5º, quase 6º. Tá? A outra coisa, corroborando com o que tu estava falando aqui, há 2 meses atrás, eu estava numa crise aqui que a minha vontade era só gritar o seguinte: me deixem trabalhar no Estado e na Prefeitura de Porto Alegre, me deixem gerar empregos e me deixem pagar impostos. É só o que eu quero. Eu sou um empreendedor, eu sou da iniciativa privada, eu pago imposto. Tá? Então, me deixem gerar renda para o Estado. Uma das coisas aqui, numa das nossas instalações, eu estou até agora esperando uma vistoria dos bombeiros, isso aí já faz mais de 2 meses. Assim que eu tiver esta porcaria dessa vistoria, desculpe, eu vou pelo menos gerar mais 5 ou 6 empregos. Eu acho que o Estado não está precisando desta geração. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas e se transformam em vinhos, chegando à sua taça. E tudo isso através de um trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia e Tejo. E outras regiões, inclusive na Serra Gaúcha. Na Vinhos do Mundo estão os mais diferentes rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio 1135 e na Lípio César 203. Crédito com garantia de ampliação existe. Crédito com garantia de aplicação também existe. A Unicred tem, acreditem, e você deve aproveitar as taxas a partir de CDI mais 0,29% ao mês e parcelamento em até 60 vezes para você usar o dinheiro como quiser. Cooperado Unicred, fale com o seu gerente de negócios e não perca esta oportunidade. Vamos agora ao nosso Momento Saúde aqui no Pampa Debates. E para o Momento Saúde, nós sempre temos um médico, ou as médicas da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, ou o doutor próprio Gilberto Schwartzman. E é ele que vem hoje ao vídeo da TV Pampa para apresentar o Momento Saúde. Fale, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de lançar um desafio aos meus colegas médicos. Nós médicos sabemos quais os fatores mais associados às mortes em nosso estado. Para as doenças do coração e das artérias, que matam 30% dos gaúchos, os principais são a pressão alta, o cigarro, a obesidade, o diabetes, o sedentarismo e o colesterol alto.
Para o câncer, responsável por 20% de nossas mortes, temos de evitar o cigarro, o álcool em excesso, a obesidade, o sedentarismo, a exposição exagerada ao sol e as dietas ricas em gordura. Nas mulheres, temos de prevenir o câncer de mama com a mamografia, que é feita a partir dos 40 anos, fazer o citopatológico do colo uterino nas mulheres com vida sexual ativa e vacinar as meninas de 8 a 12 anos contra o HPV. Nos homens, temos que fazer o toque retal e medir o PSA a partir dos 50 anos. Para ambos os sexos, temos de prevenir o câncer do intestino fazendo a colonoscopia a partir dos 50 anos. Essas ações reduzem muito as mortes por câncer. Outra lição muito importante é evitar as mortes violentas no trânsito ou por agressão entre pessoas, que chegam a 10% do total das mortes em nosso estado. E isso se faz ficando longe do álcool, combatendo as drogas e aderindo à educação no trânsito e direção defensiva. Com essas medidas, podemos reduzir as mortes do coração e artérias, as mortes por câncer e as mortes violentas, e assim atacamos de frente 2 de cada 3 mortes no Rio Grande do Sul. Que oportunidade preciosa, não? Vamos combinar o seguinte: cada vez que você atender um paciente ou qualquer pessoa, independente do motivo da consulta ou por qual porta o paciente chega ao sistema de saúde, você vai me prometer que perguntará ao paciente se ele mediu recentemente a pressão arterial, se dosou o açúcar e o colesterol no sangue e vai repassar os outros itens que eu acabo de mencionar. Se houver algum deles que ainda não foi discutido, você vai recomendar ao paciente que faça como foi combinado. Na minha experiência, essa conversa não toma mais do que 5 minutos de uma consulta. E você se sentirá um médico melhor e uma pessoa muito mais solidária. Afinal, não há nada mais maravilhoso do que salvar a vida de alguém. Depois do Dr. Gilberto Schwartzman, nós voltamos a falar aqui diretamente da Kia Sun Motors, na sua magnífica loja aqui na Avenida Ceará. Meu caro Jefferson, é importante que tu digas como se faz para chegar até aqui, como se faz para adquirir. E olha, isso é comercial de graça, nós estamos fazendo isso em função do teu denodo empreendedorismo. Pois é, aqui, E que tipos de carro tu encontra aqui? Até com vergonha, porque isso aí é comercial, mas não tem problema. Direto. Mas assim, ó, Ceará 370 na entrada de Porto Alegre, quando vai fazer a voltinha ali da 18 de novembro. Tu vem pela Edu Chaves, antes do viaduto, contorna à esquerda. Se tu tá descendo, saindo de Porto Alegre e ao lado do viaduto, não vai para o aeroporto nem sobe o viaduto. Sobe para a arena, faz a voltinha embaixo e volta pela Ceará. Se tu tá vindo de Canoas ou fora de Porto Alegre, passando pela Avenida dos Estados ali na frente do aeroporto, entra para 18 de novembro, quando chegar na esquina da Ceará nós estamos aqui. Marca Kia, aqui é uma concessionária da marca Kia, nós temos desde Sportage, que é o carro importado mais vendido do Brasil pelo 7º ano consecutivo das marcas ligadas à BI. Qual é o valor básico da Começamos em R$110 mil e tu vai evoluindo o preço conforme o nível de equipamentos. Nós vamos até R$160 mil na Sportage hoje, tá? Que é a mais completa. Quanto? Vai de R$110 mil a R$160 mil. Pô, minha mulher vai ter que diminuir então o padrão do carro dela. Tu pagou isso e tu nem lembra mais. Tá bom. Além da Sportage, nós temos o Cerato, dentro dos sedãs importados, tá? Também é o mais vendido. Esse é um carro que fica na faixa de R$80 mil hoje, é um carro completo, automático, e é isso que eu te digo. Compara este carro importado com vários carros produzidos no Brasil, coloca o mesmo nível de equipamentos que eu tenho no Cerato hoje e vê que preço tu vai chegar. Hoje, com o mesmo nível de equipamentos que eu tenho no Cerato, tu não vai encontrar carro nacional por menos de R$92 mil. Sorrento, Carnival, caminhãozinho Bongo, o Soul, esses carros todos tu encontra aqui na Sun Motors. Vem para cá, vem fazer um test drive, Ceará 370 ou 3382.600, que a gente vai até aí, não importa onde. E o Luiz se interessou no Carnival. Tu não estavas aí, ele já entrou, já examinou e ficou encantado com o Carnival. Família grande, esse é um dos carros, é um dos fenômenos daqui, é o único que ficou dentro desse segmento, é a única marca que tem automóveis hoje dentro desse segmento família. Por que não tem vermelho? Para 8 pessoas.
Vermelha não é... Esse é um carro diferenciado, não é um carro que tem grande volume, tá? Então nós temos assim, ó, branco, preto, prata e cinza. São 4 cores nesse veículo hoje. Maravilha. Para todos os preços. E se chegar aqui, não tem como não comprar. Eu vi uma senhora, saiu daqui, ela foi fazer um test drive, foi? Foi fazer um test drive numa Sportage. Mas só pelo sorriso, quando ela entrou aqui na loja, no retorno, eu já vi que estava... Tá meio caminho andado. Essa fatura estava... Deve vir muito colorado, né? Deve vir muito colorado, porque indo pela, eu acho que é Souza Reis, a outra rua aqui, e tu mesmo dissesse, em vez de ir para a Arena, dobra à esquerda. Como é impossível ir para a Arena, eu sou obrigado a passar aqui. E a loja é toda vermelha, né? Eu acho que isso é o detalhe colorado aqui. Aí é a marca aqui. Não, eu também sou colorado, tá? Mas os gremistas são muito bem-vindos aqui, serão muito bem recebidos aqui. É caminho da Arena, pode passar aqui, tomar uma água e um cafezinho antes de ir para a Arena, ou na volta da Arena, não tem problema. Vem cá, tu achas que o Bolsonaro, que vive os 2 países, vai se dar bem com o Tabaré Vázquez? Com toda certeza não. Tá? O Uruguai, ele ficou Porque uma ilha... um é médico contra o capitão, não vão se acertar. O Uruguai hoje ficou uma ilha dentro do Mercosul, o único país que ainda tem a esquerda, que é a Frente Ampla no governo. A Frente Ampla está muito preocupada com o que ocorreu tanto na Argentina quanto no Brasil. As eleições no Uruguai. Mas o Paraguai está mais distante, não tem um reflexo tão forte. Tanto o Paraguai quanto o Chile não tem um reflexo tão forte. Quer me dizer que o Macri está indo muito bem na Argentina? Não estou querendo dizer que ele está indo bem, tá? Mas eu acho que tá. Tá? Eu acho que tá. Mas o Uruguai ficou isolado como uma ponta de esquerda ao lado de Brasil e Argentina, onde os dois saíram da esquerda e foram para uma direita. Mas então o Jefferson é aquele animal político um tanto quanto esquizofrênico, né? Porque gosta do Macri, mas é contra a privatização, é estatizante. Como é que é essa relação de amor e ódio aí com o poder público? Como é que é isso? Lá, tá? Bruno, dá licença aqui. Que bom que tu colocasse. Olha aqui. Na verdade, eu sou aberto para várias coisas dentro da economia. Eu não sou contra a privatização, tá? Mas eu acho que ela, como tu falaste, ela tem que ter regulamentação. E o que eu não concordo é tu tirar uma empresa do Estado e colocar na mão de um monopólio sem controle, onde nós que estamos acessando aquele serviço, então, simplesmente foi contra a viramos refém. Do Brito, tá? Que privatizou a CE, virou RGE e algumas coisas nós viramos refém. Tá? Então, isso eu sou contra. Contra isso? Tá? Peraí, me responde. Deixa eu te responder. Tá. Mas tu não quer me responder? Tu foi contra a privatização do Brito da CE? Não, naquele momento precisava ter sido. Como? Tá, mas existem momentos que tu tem que fazer algumas coisas e depende. Mas virou monopólio. Mas nós não ficamos Era tão monopólio refém. estatal, virou monopólio privado. Tá. Mas, e assim, tu vai me perguntar, chinês, vai virar um Bolsonaro, chinês. Eu posso ter algumas posições diferentes. Acabei votando no Bolsonaro, mas não era o meu voto preferido. Não era o meu candidato preferido no início das eleições. Sou contra a esquerda ou a forma que a esquerda se posicionou, mas eu sou mais um centro-direita do que um radical. É que política hoje aqui, nós ficamos... Tá, o que nós fizemos hoje aqui... Não, valeu. Não, tem piada. Tu o que é o... Mas é tudo. Colocar um pecha de homofóbico, nomes não até é. que eu nem aprendi, né? Não é. De fascista. O pessoal que eu chamo de fascista não sabe o que é fascismo. Eles não sabem. Tamanha solidez da ignorância. Então, não tem nada a ver. Eles nunca o chamaram de deputado federal, chamaram o capitão, ou ex-capitão, no sentido pejorativo. Como é que tu defines, então, o nosso presidente Ele é um eleito indivíduo Bolsonaro? da direita que não pode ver PT na frente. E ganhou porque ele se posicionou. E disse assim, eu sou contra o PT. Então tu defines ele como antipetista. Como antipetista. Ponto. E por isso que eu votei nele. Ah, tá. Só por isso. Deixa eu colocar aqui uma coisa a respeito do Uruguai. Ideologicamente, como é que tu posicionas o Bolsonaro? Ele é um nacionalista. Bolsonaro é um nacionalista. Deixa eu falar um pouquinho do Uruguai. Igual à esquerda nacionalista. Não, a esquerda nacionalista é Hitler. É outra coisa. O Hitler é esquerda? Sim, mas funcionou sempre assim. Ele funcionou sempre assim. Voltar um pouquinho para o Uruguai. O Uruguai
um país de 3 milhões e 200 mil habitantes, colocou no governo Frente Ampla 70 mil funcionários públicos. Aumentou 70 mil para ficar para o resto da vida no poder. Nacionalista. São arietes do voto. Arietes do voto. Agora terá um candidato comunista, porque aquele é comunista doente, que é o prefeito de Montevidéu, que está há mais de 20 anos no poder. Falaram mal do Bolsonaro todo o tempo ao país. Pode abrir o país no cotidiano dizendo horrores sem conhecê-lo. De novo a imprensa. Ué, a Folha de São Paulo fez uma campanha brutal contra ele. A Miriam Leitão quase entrou em coma. Ela tremia, balbuciava quando foi entrevistá-lo. Não foi? O Brasil assistiu essa cena. Ele foi esfaqueado e ficou por isso mesmo. A Marielle é todos os dias notícia de jornal. E a entrevista da Poliana com o Moro, tu não gostou também? Nem assisti, já está no poder, nem assisto mais. O meu desejo é tirar o PT, para que o Brasil volte a ser feliz. Bom, então vamos ao ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Luiz Pera Lima, o povo quer te ouvir neste ponto final. Primeiro eu queria cumprimentar o Jefferson pela sua coragem. Na verdade é coragem de fazer o empreendedor, ser um empreendedor num momento de desafio. Nós não sabemos o que está esperando o Brasil daqui para frente. A gente tem esperança, tem expectativa, depois de 16 anos de trevas rumo à Venezuela. E talvez seja um momento muito bom teres tido essa coragem de ter feito, ter expandido, na verdade, a marca aqui no Brasil. Jefferson, e queria te parabenizar pela loja. Realmente, um momento de incerteza política, incerteza econômica. Nós vemos uma loja linda que nem essa, tudo novo, brilhando, carros maravilhosos, parabéns. E queria te dizer que tu está no caminho certo. Quando falasse ali para a gente que a tua preocupação é com a privatização monopolística e desregulada, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de livre iniciativa com uma regulação correta, com uma regulação que atenda o interesse do cidadão e a livre iniciativa aí fazendo os investimentos que são necessários. Parabéns aí e vamos que vamos. Então vamos a algumas coisas aqui, tá? Primeiro, muito obrigado, tá, pelas palavras, mas poucos sabem, eu não nasci dono da Sam Motors, eu entrei aqui como um empregado, como colaborador da Sam Motors, e depois de 3 anos trabalhando aqui dentro, que nós viemos adquirir a empresa. E uma das coisas que eu sempre falo, os grandes momentos da minha vida sempre foram os momentos mais conturbados, com a economia mais em baixa. Por quê? Porque eu não nasci num berço de ouro, e eu aprendi que a gente tem que trabalhar mais e ser o diferente na hora difícil. Na hora fácil, é mais fácil tu construir ou tu vir para um ponto como este. O difícil é justamente tu fazer isto no momento que todos os indicadores te dizem, fica quietinho. E não pensa que eu não morri de medo, tá? Isso foi sessão de terapia por 3 meses em pensar este ano, quando nós fizemos esse investimento, tá? Construímos casas novas, ampliamos a Sam Motors, pensar, ou eu encolho e fico quieto, tá? Ou eu vou arriscar na hora que ninguém está arriscando, até porque no momento que eu comecei a arriscar ou a construir isso aqui, a incerteza política era muito maior. Não tinha nem Bolsonaro nas pesquisas ainda, não tinha nem a possibilidade de ter uma direita, tá, no governo. Tá? Quando isso? Nós estamos falando no início do ano. Tá? O Bolsonaro é favorito desde 2015, quando ele esteve no programa lá. 2015, vou te mostrar aqui. O Bolsonaro participou 3 vezes do programa. A primeira vez foi dia 4 de agosto de 2015, participou do programa o Hamilton Mourão, general comandante militar do Sul. Agora tu vai brigar comigo. Ele sempre foi favorito dentro do teu círculo de amizades e do teu convívio. Tá? E o teu convívio, o teu círculo são formadores de opinião, mas eles não têm volume de pessoas suficientes para fazer uma eleição. Eles podem bancar uma eleição
mas não fazem os votos necessários para eleger ninguém. Bom, então ele tá. sempre Então, foi favorito. Tá? Já que Ou tu chegou no denominador... Aliás, o Bruno chegou no denominador comum contigo, agora tu chega comigo. Então tá bom. Tá. Me serve. Mas ele foi o candidato preferido dentro desse segmento. Desde que o PT apiou do poder, ele é o candidato à direita. E não tem nada de nacionalista. Uma Ele é eleição extrema-direita, no Brasil. sim, aí, qual é o problema? Uma eleição no Brasil, Paulo Sérgio, ela é definida 2 meses antes, no máximo. E olhe lá, porque a grande massa não sabe em quem votar. Eu vou te dizer assim, ó, eu tenho conhecidos, eu tenho amigos, tenho colaboradores que no dia da eleição me ligam e me mandam um WhatsApp. Em quem que eu voto? Não, é funcionário teu. Também tem. Não são colaboradores, não, são funcionários. Bom. Tá? Mas tem pessoas que não leem política, não gostam e Os perguntam. funcionários estavam todos de camisa de Bolsonaro, eu doei. Trabalhava com o Bolsonaro na camisa. Mas, Qual é o problema? já que o Bolsonaro é tão fiel a Deus, né? Pai, perdoe, ele não sabe o que diz. Não, eu sabia. Esse mesmo fanatismo do outro lado tem que ter o meu lado, o nosso lado, aliás, da maioria da população, porque senão não ganha eleição. Os outros são pagos com o nosso dinheiro para ganhar eleição. Vejam bem, eles são pagos com o nosso dinheiro, dos que produzem, para permanecerem no poder. E nos impedem de trabalhar para lhes dar mais dinheiro. Posso fazer um comparativo da política com o automóvel? Tu falaste aqui, tudo que eu quero é que não exista mais PT ou que a esquerda termine. Eu sou um centro-direita, eu me classifico desta forma, tá? Então, às vezes sou contra a esquerda, mas eu acho a esquerda extremamente necessária para a democracia do país. Como oposição, a esquerda sempre foi muito boa. Tu imagina hoje só a direita tendo voto, tendo posição e dominando. Nós vamos simplesmente virar a barca e vamos para o outro lado. Tá? Então tá bom, então eu vou trazer só Volkswagen para ti, tu vai ser obrigado a andar no Gol e não tem concorrência. Eu não vou trazer concorrência nenhuma para ti. Mas na política também é importante a concorrência. Mas a concorrência de decência. A concorrência de decência. Não é possível. Nós temos um partido político que emprega milhões de indivíduos para arrumar voto, porque a moeda do PT é o voto. É o voto. Eles estão em todos os caninhos da República, das universidades, eu vejo na universidade, eu sinto, eu vejo na universidade, eu identifico o aluno petista, eu sei qual é o petista, eu sei qual é o professor petista, é só olhar na semiótica se faz o diagnóstico, o senhor é petista. Essa história de centro, no meu tempo, era humorista. Pode ser, estou em cima do muro. Estou em cima do muro, mas a minha cara tá tapa aqui pagando imposto. Mas a minha cara está aqui pagando imposto e fazendo investimento em cima do muro. Não. Toma tiro dos dois lados, hein? Quem fica em cima do muro, toma tiro dos dois lados do muro. Vai quando interessa para um, vai quando interessa para o outro. Então está faltando alguma coisa na pessoa. Não, eu acho que as pessoas têm que ter lado, eu acho. Essa história de centro Pois é. É uma aberração. Mas por isso que o Alckmin perdeu a eleição. Ele quis ficar no meio, angariando aqui, angariando ali, com aquele discurso de gravata bonito. Perdeu a eleição. Não fez 2 dígitos. Mas o governador do maior estado do país... É isso que não deu para entender aqui no segundo turno, quando sabidamente os votos do Bolsonaro, que ainda estava à disposição, eram os votos do Matheus Bandeira, que era do Novo. Sim. E aí ficou o Sartori, né, aliado ao Bolsonaro, disputando essa fatia de voto. Porque os outros votos eram da esquerda. Quem é que levou esses outros votos? É quem menos aderiu ao Bolsonaro, que foi o Eduardo Leite. E por isso ganhou a eleição. Então, claro, foi uma decisão... Não, mas foi uma decisão de disputa de voto que não estava à disposição. Só que o Bolsonaro não podia impedir o Sartori. Não podia impedir o Sartori dizer assim... Olha, Sartonaro, o Sartori é muito inteligente, a minha solução é pegar os votos do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não queria, na verdade, porque os dois, o Eduardo Leite votou no Bolsonaro, isso eu tenho certeza, no silêncio da urna, mas eu tenho certeza que ele não votou no Haddad. O que eu digo para os senhores aqui é que nessa eleição se confundiu temas que não deveriam se misturar. Comportamento, conservadorismo,
com política econômica, com ideologia. São espectros diferentes da nossa vida enquanto sociedade. E aí nós confundimos, às vezes, o socialismo com o conservadorismo de costumes por uma questão muito circunstancial de Brasil. No Brasil, algumas pautas acabaram indo para o lado da esquerda, outras pautas vieram para o lado da direita, e isso volta e meia acontece, isso é cíclico. Nós vimos isso na década de 60, nós vimos isso na década de 80, nós estamos vendo agora, de certa forma. Então, o conservadorismo se aliou aí com um suposto liberalismo econômico que eu ainda quero pagar para ver. Tá? Eu ainda quero pagar para ver, porque nós tivemos um ciclo nos anos 60, nos anos 70, que não foi de liberalismo econômico, foi de planejamento centralizado da economia, de campeões nacionais. Nós tínhamos 5 fabricantes de automóveis no Brasil, ninguém entrava para ver um carro importado, ou a placa era consular, ou era carro de colecionador. Não foi? 13,5. Então, nós tivemos aí 20 anos desse ciclo, sendo que antes nós tínhamos outras marcas. Me corrija se eu estiver errado, mas década de 50, década de 40, nós tínhamos aqui uma certa liberdade para comprar veículo importado. Então, eu gostaria de que não fosse só uma pauta... Agimos para o nacionalismo, né, em termos de fabricação de automóveis e outros, para voltar anos e anos depois. Então, Obrigado, gostaria Bruno que não Vanucci. fosse só isso, né? Essa Obrigado, gestão. Bruno. Obrigado. Muito obrigado aí pela tua presença, nosso secretário de Planejamento de Porto Alegre, meu caro, de novo, Jefferson, parabéns aí pela nossa Kia Sam Motors, que está localizada agora aqui na Ceará também, continua lá na Ipiranga. Então, todos os investimentos no Uruguai, isso é uma homenagem que a Rede Pampa está te prestando, estando aqui, né? Justamente por seres esse empreendedor e parceiro da Rede Pampa durante tantos anos, né? Isso aqui é um reconhecimento. Não é um programa comercial, ele veio aqui, o Pampa Debate, com a Rede Pampa, sem ter o cunho comercial. Então, é uma coisa extremamente editorial para alguém que está com toda essa crise investindo no Rio Grande, na Porto Alegre de Deus, investindo no nosso país. Obrigado, Jefferson. Luiz Pereira Lima. Então quer dizer que tu é centro-esquerda, igual ao Bolsonaro? Eu sou de esquerda? Mas tu acabou de dizer que o Bolsonaro é centro-esquerda? É centro-direita, perdão? Centro-direita? Não, ele disse que é centro-direita. Centro-direita. O brilhantismo dele nessa eleição foi tamanho que ele mudou a cor do PT. O PT mudou de cor por causa dele, passou por verde e amarelo. Uma população se dê conta, o Haddad ficou de verde e amarelo. Obrigado, meu caro Luiz Pereira Lima. E força para o nosso Joaquim, o nosso presidente do BRD, ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, o Joaquim Levy, ex-secretário da Fazenda do nosso Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, estava na festa dos guardanapos lá em Paris, né? Mas de qualquer forma, felicidades a ele e a todo o governo Bolsonaro que está sendo montado aí. Da mesma forma, Eduardo Leite. Estamos aguardando aí o secretariado com enorme expectativa, o secretariado de Eduardo Leite. Muito obrigado. Retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste horário, com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.